Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos, neste canal, sejam bem-vindos aqui para a gente refletir um pouquinho, sobre a palavra de Deus. Gostaria de lembrar a todos vocês que aqui o nosso propósito é falar daquilo que é essencial nas nossas vidas. O que é tão importante de essencial nas nossas vidas? É simplesmente o poder aquisitivo, de nós termos aí a nossa liberdade, para falarmos aquilo que queremos, falarmos aquilo que sentimos, e para que a gente possa falar tudo isso, a respeito da palavra de Deus, nós precisamos de estarmos aí, com o nosso coração puro, limpo, com os nossos pensamentos sinceros naquilo que Deus tem a nos oferecer. É uma pequena reflexão, é uma breve reflexão sobre aquilo que somos, sobre aquilo que nós pretendemos ser como seres humanos, como pessoas. O importante de tudo isso é nós nos sentirmos bem conosco mesmo, sentirmos bem para falar daquilo que é mais importante. Sejam bem-vindos aqui então, para juntos podermos então refletirmos um pouquinho sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, os nossos filhos, sobre os nossos netos, sobre o cotidiano de cada um de nós sermos seres humanos verdadeiros e presentes nas nossas famílias. Bem, todos nós sabemos, da importância que é sermos família. É lógico que, cada família tem, vamos dizer assim, entre aspas, tem os seus desencontros, muitas vezes tem as suas divergências, mas nós temos que seguir os nossos passos, seguir as nossas raízes daquilo que aprendemos ainda lá com os nossos pais, enquanto éramos crianças, enquanto éramos pequeninos, sem ter muita maldade no coração. Nós acreditávamos que as coisas seriam fáceis para aquela nossa época. Nós éramos inocentes, nós sentimos no nosso coração uma facilidade por simplesmente sermos pessoas humildes, da nossa geração. Mas essa geração foi passando, aquele convívio que nós tínhamos junto com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os primos, aqueles pensamentos de criança foram se acabando, foram se deteriorando com o passar do tempo. Mas muitas vezes, hoje, a gente tira um tempinho para relembrar de tudo aquilo que foi bom para a nossa infância, de tudo aquilo que nós vivemos como família. Tem pessoas que dizem assim, mas aquilo lá foi passado. Sim, realmente foi um passado sim, que marcou as nossas gerações, um passado em que nós acreditávamos que tudo seria diferente quando nós crescêssemos. E infelizmente, as coisas na realidade de hoje não é bem como aquilo que a gente sonhava. Não é bem aquilo que nós esperávamos para as nossas vidas. O tempo passou, nós crescemos, veio as preocupações da juventude, os desafios, veio também a ansiedade de querer que as coisas acontecessem do nosso jeito, e as coisas realmente aconteceram no seu determinado tempo, no seu momento e do seu jeito, não do nosso. Muitas vezes sonhávamos em ter uma situação um pouquinho melhor daquilo que nós vivemos lá quando criança. Procurávamos viver, como criança, uma vida feliz, uma vida de conquistas, mas não imaginávamos que para isso, teríamos que trabalhar quando crescêssemos.
Nós não imaginávamos, né, que teríamos que fazer das nossas vidas a realidade em que vivemos hoje, uma vida de trabalho, de conquistas e de muito suor, é claro. Pois saibam, essa maturidade chegou, né, e com certeza chegará para aqueles que acreditam numa vida melhor. Só que essa maturidade muitas vezes acarreta em trabalho, em esforços, né, para que nós pudéssemos, né, conquistar aquilo que seria o essencial da nossa vida hoje. E chegou, né? Como diz aí, né, as contas chegam, né? E nós buscamos muitas vezes, né, nos aperfeiçoar na realidade em que cabe a cada um de nós hoje. É lógico que para uns, né, talvez com um pouquinho mais de facilidade, para outros com um pouquinho mais de dificuldade, mas nós temos que lembrar da passagem bíblica ali, né, onde Jesus fala, né, se você quer me seguir, né, abandona tudo o que você tem então, larga tudo para trás, pega a sua cruz e me segue. Eu tenho o hábito de muitas vezes, né, na nossa vida de religião, de fé, né, a gente tem o hábito de falar assim, olha, Deus não dá a cruz pesada para ninguém sem ele saber do quanto nós somos capazes. Cada um de nós temos a nossa cruz, cada um de nós suportamos o peso porque Deus separou aquilo que é bom para nós, aquilo que nós suportamos. Aliás, Deus sabe de todas as coisas de nossas vidas. Então, quando a gente fala assim de lembrança lá do passado, de criança, nós provavelmente lembramos daquilo que só foi bom. Mas e as coisas que os nossos pais passavam? E as dificuldades que eles tinham de trabalhar, tirar do suor o seu sustento ali, o sustento da família, os nossos, ainda como era criança. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, né? A realidade em que nós vivemos hoje talvez seja um pouquinho fruto daquilo que nós aprendemos lá com os nossos pais, até das dificuldades que eles tiveram. Talvez naquele tempo, né, eles não tivessem tantas oportunidades que nós temos na vida atual de hoje. Olha para vocês verem, né, hoje, né, com os nossos filhos, talvez com os nossos netos, né, nós temos a chance aí de ofertar e de oferecer para eles um pouquinho mais daquilo que nós não tivemos lá no passado. Por culpa dos nossos pais? É claro que não, né? Foi épocas diferentes, né? Naquele tempo, tudo aquilo que eles viviam e viveram, né, era coisa de época, era coisa que, vamos supor assim, são coisas, né, ainda atuais na vida de hoje que nós temos que respeitar. Nós temos que viver, né, na alegria de saber que eles teve aquele tempo deles, como nós estamos tendo o nosso tempo agora. Levar talvez aquilo que nós aprendemos das nossas vidas lá dos nossos pais, né, lá do passado, trazer as raízes para dentro das nossas famílias hoje, é um ponto essencial para que nós podemos passar para os nossos filhos, netos e talvez aí uma futura geração. Então, que esse momento de reflexão, né, sirva apenas não para mostrar, vamos por si, o sofrimento deles lá no passado, mas sim para que nós possamos carregar para a nossa vida atual de hoje. Quando nós queremos alguma coisa, quando nós desejamos algumas coisas para os nossos filhos, né, é bom a gente voltar um pouquinho lá no nosso passado. Quantas coisas, né, nós podemos fazer diferente nos dias de hoje, para eles, para as nossas famílias. Só que para isso, nós temos que estarmos, como disse lá no começo do vídeo, com os nossos corações puros, com os nossos pensamentos sinceros, de fazermos algumas coisas aí para que as nossas famílias, né, não só as nossas famílias, mas para as pessoas que estão em nossas voltas também, para que eles acreditem que vale a pena tentar, que vale a pena lutar por algum objetivo a ser conquistado. Como nós conquistamos, como disse também aí no vídeo, né?
todas as pessoas daquela época, né, todas as famílias tinham lá as suas dificuldades, mas eles também tinham a alegria, né, de querer conquistar alguma coisa diferente para nós, e é isso que nós devemos fazer. Então fica aí a dica, é uma breve reflexão sobre as nossas vidas, né? Antes de murmurarmos, antes de reclamarmos das nossas vidas, atual de hoje, vamos voltar um pouquinho lá no passado, vamos lembrar daquilo que fomos, das nossas raízes, das tradições e tentar trazer um pouquinho para a realidade de hoje. Então, um forte abraço para vocês, né? Vou encerrando o vídeo aqui, mas fica aí a dica para que todos nós possamos ser pessoas melhores nas nossas vidas.